Você já parou para perceber que o silêncio da sua mente é, na verdade, um dos lugares mais barulhentos que existem no mundo? É um ruído constante de perguntas que não têm resposta e de cenários que você cria e que provavelmente nunca vão acontecer de verdade. A gente vive como se estivesse sempre esperando por um impacto que nunca chega, mas que nos mantém em estado de alerta máximo o tempo todo. Enquanto mergulhamos nessa reflexão, eu gostaria de convidar você a considerar o apoio ao nosso trabalho, tornando-se um membro oficial do canal. Ao se tornar membro, você nos ajuda a manter essa chama acesa e recebe benefícios como acesso a vídeos exclusivos e menções diretas em nossos próximos conteúdos. É uma forma de caminharmos mais próximos e de eu poder expressar minha gratidão por você acreditar na profundidade dessa mensagem que compartilhamos. Eu te peço agora que você se permita viver esse momento sem pressa e que não pule nenhuma parte desta reflexão que estamos começando agora. Cada palavra aqui foi pensada para construir um caminho, e se você pular um degrau, pode acabar perdendo a visão completa do horizonte que queremos alcançar. A preocupação não é apenas um sentimento passageiro ou uma reação natural aos problemas difíceis que a vida nos apresenta todos os dias. Se olharmos com a coragem necessária, vamos perceber que ela é um ruído que interrompe a nossa conexão com aquilo que é eterno e imutável. John Wesley tinha uma visão muito específica sobre isso, e ele não passava a mão na cabeça de quem vivia mergulhado na ansiedade constante. Ele dizia que a preocupação é um pecado sério, e essa palavra pode soar pesada ou até injusta para quem está sofrendo com o peso do mundo hoje. Mas ele não dizia isso para condenar o seu cansaço, e sim para te mostrar que você está carregando voluntariamente um fardo que não te pertence. Quando você se preocupa, você está emitindo um comunicado silencioso ao universo, dizendo que as circunstâncias são mais poderosas que o Criador de tudo. É como se você estivesse afirmando que o seu futuro incerto é muito mais real e garantido do que as promessas que já foram cumpridas tantas vezes. Isso acaba sendo um insulto direto ao caráter daquele que sustenta todas as coisas, com a força da sua própria palavra e do seu amor infinito. Não estamos falando de uma pequena fraqueza humana que deve ser tolerada com paciência infinita, como se fosse algo sem nenhuma importância. Estamos falando de uma dúvida profunda sobre a fidelidade de Deus, que precisa ser confrontada e transformada em algo novo e muito mais forte. Wesley observava cristãos que passavam horas pedindo por mais fé, mas que viviam os seus dias ansiosos por causa de dinheiro ou da saúde física. Ele confrontava essas pessoas dizendo que elas não precisavam de mais fé, mas sim de coragem para usar a fé que já possuíam pulsando dentro de si. Ao longo desta conversa, vamos retirar essas camadas de poeira e burocracia para reencontrar o pulsar da vida que esses mestres tentaram nos transmitir. Não se trata de negar a fé, mas de resgatá-la da poeira dos dogmas que foram criados para controlar e não para libertar o espírito humano. O convite é para uma introspecção profunda, um olhar honesto para dentro de si, onde as divisões do mundo exterior perdem o sentido e a força. Prepare-se para uma jornada que pode ser desconfortável no início, mas que promete devolver a você o direito de se conectar diretamente com o sagrado. Acompanhe cada reflexão com a mente aberta e o peito desarmado, pois a verdade não precisa de soldados para defendê-la, apenas de corações dispostos a vivê-la. O que está por vir é a desconstrução do que nos afasta, para que possamos finalmente enxergar o que sempre nos uniu de forma invisível. Sinta a densidade deste momento e permita que o ritmo desta narração guie os seus pensamentos para além do que é superficial e passageiro. A verdadeira espiritualidade é um oceano sem margens, e nós estamos apenas começando a molhar os pés em águas que podem mudar a cor do seu mundo. Permaneça presente, pois o desenvolvimento dessa ideia é o que vai dar sentido a todas as perguntas que você já fez sobre o propósito de estar aqui. A jornada começou, e o silêncio que precede a revelação é o espaço onde a sua alma finalmente começa a escutar o que realmente importa. Para entendermos como essa liberdade funciona na prática, precisamos olhar para o chão da nossa rotina, onde os problemas realmente acontecem e a pressão aperta. Imagine o peso que você sente na boca do estômago
quando abre o aplicativo do banco e percebe que as contas estão vencendo e o dinheiro parece curto demais. Nesse exato momento, a sua mente começa a projetar um filme de terror onde você perde tudo, fica sem teto e passa por humilhações terríveis diante de todos. Esse é o exemplo clássico de como a preocupação rouba a sua capacidade de agir com sabedoria, porque o medo paralisa o raciocínio e acelera apenas o batimento cardíaco. John Wesley nos ensina que, em vez de girar nessa roda de hamster mental, o caminho correto é o que ele chama de cuidado prudente e responsável. Cuidado prudente é sentar, colocar os números no papel, ver onde é possível cortar gastos e buscar novas fontes de renda com honestidade e esforço. Uma vez que você fez tudo o que estava ao seu alcance físico e intelectual, a parte humana do trabalho está encerrada, e é aqui que a maioria de nós falha. Nós terminamos o trabalho prático, mas continuamos trabalhando mentalmente, tentando carregar o peso do resultado final que pertence apenas a Deus. O fazendeiro planta a semente, limpa o terreno e irriga a terra, mas ele sabe que não tem o poder de fazer a chuva cair ou o sol brilhar na medida exata. Se ele passar a noite em claro tentando garantir a colheita, através da sua própria ansiedade, ele não vai mudar em nada o crescimento da planta. Ele apenas vai acordar exausto e incapaz de cuidar da plantação no dia seguinte, desperdiçando a vida em um esforço que é totalmente improdutivo e inútil. Observe como essa mesma lógica se aplica aos seus relacionamentos mais preciosos, como o cuidado com os seus filhos ou com a pessoa que você ama. Você pode educar, dar bons exemplos, oferecer conselhos e demonstrar todo o seu afeto, mas você não pode controlar as escolhas e o coração de outra pessoa. Tentar controlar o destino de quem amamos, através da nossa preocupação constante, é um fardo insuportável para nós e uma pressão injusta para eles. Isso gera um ambiente de tensão, onde o amor é sufocado pelo medo da perda, e a paz da casa é substituída por uma vigilância ansiosa que afasta as pessoas. Confiar em Deus no contexto familiar significa entender que o Criador ama os seus filhos muito mais do que você, e que ele tem planos que você nem imagina. É libertador admitir que você não é o salvador da sua família, mas apenas um instrumento de amor que deve fazer a sua parte e entregar o resto. Pense agora na sua saúde, um dos maiores alvos das nossas preocupações modernas, onde cada pequena dor no corpo é interpretada como um sinal de tragédia. A preocupação com a saúde muitas vezes nos leva a um estado de hipocondria emocional, onde vivemos mais tempo temendo a doença do que desfrutando a vida. Wesley dizia que devemos cuidar do corpo com temperança, boa alimentação e descanso, mas sem transformar a preservação da vida em uma obsessão idólatra. Se você gasta todo o seu tempo tentando evitar a morte, você acaba esquecendo de viver o propósito pelo qual a sua vida foi criada em primeiro lugar. A verdade é que a nossa cultura nos ensina que o controle é um sinal de competência e que quanto mais planejamos, mais seguros nós estaremos. Mas a segurança baseada no controle humano é uma ilusão que desmorona diante de qualquer imprevisto, seja uma crise econômica ou um diagnóstico inesperado. A verdadeira segurança nasce da consciência de que estamos sob um governo superior, que não depende da nossa performance ou do nosso estado de alerta. Considere o exemplo de Jesus dormindo no barco durante a tempestade, enquanto os discípulos estavam em pânico absoluto, achando que iam morrer. Eles eram pescadores experientes, sabiam navegar, mas estavam tentando lutar contra a força do mar com as suas próprias mãos e estavam perdendo. Jesus não estava dormindo porque era irresponsável, mas porque ele sabia quem era o dono do mar e do vento, e que o barco não afundaria sem a ordem divina. A nossa vida é esse barco, e muitas vezes nós estamos gritando e correndo de um lado para o outro, enquanto a paz está disponível bem ao nosso lado. Desenvolver essa confiança
exige que você comece a observar os padrões de fidelidade que já existem na sua própria história, mas que você esqueceu. Quantas vezes você achou que não ia conseguir pagar uma conta e, de repente, surgiu um trabalho extra ou uma ajuda totalmente inesperada? Quantas vezes você enfrentou um problema que parecia o fim da linha, mas hoje você olha para trás e percebe que aquilo te tornou uma pessoa mais forte? Nós temos uma tendência terrível de lembrar das crises com detalhes, mas de esquecer dos livramentos com uma velocidade impressionante. Para vencer a ansiedade, você precisa treinar a sua memória para ser um arquivo de vitórias e de provisões, e não apenas um museu de traumas e medos. Toda vez que uma nova preocupação surgir, faça o exercício mental de buscar uma situação passada, onde Deus se mostrou fiel e presente. Isso não é um pensamento positivo vazio, mas uma análise baseada em fatos reais da sua existência que provam que você nunca foi abandonado de verdade. A preocupação é um mentiroso que sussurra que desta vez será diferente e que agora Deus esqueceu de você. Mas a história prova o contrário. A cada dia que você acorda e tem ar nos pulmões, o universo está te dando uma prova de que o sustento continua ativo e que a vida é um dom mantido por algo maior. Você já notou como a ansiedade sempre te joga para o futuro, para um e se que nunca chega, roubando a única coisa real que você tem, que é o hoje? Você se preocupa com o que vai comer no mês que vem, enquanto a comida de hoje perde o sabor porque você não está presente para saboreá-la. Quando descemos às profundezas da nossa alma para entender por que a preocupação ainda nos governa, encontramos uma raiz muito mais antiga do que os problemas financeiros. Lá no fundo, o que realmente nos apavora é a ideia de que o universo seja um lugar caótico e totalmente indiferente ao nosso sofrimento ou aos nossos sonhos. A ansiedade é o grito de uma criatura que se sente sozinha na imensidão, acreditando que precisa carregar o peso de toda a existência nas próprias costas frágeis. Mas o que as verdades eternas tentam nos mostrar é que essa solidão é a maior mentira já contada para o coração humano ao longo dos séculos. Você não é um acidente tentando sobreviver em um mundo hostil. Você é um projeto de amor sustentado por uma vontade soberana que nunca dorme. Aprofundar a nossa confiança significa reconhecer que a fonte da vida pulsa em cada célula do seu corpo, mesmo quando você se sente fraco. Muitas vezes, a nossa preocupação nasce de uma imagem distorcida do Criador, como se ele fosse um pai descuidado que esquece de prover o básico. Nós projetamos no sagrado as falhas das figuras humanas que nos decepcionaram e acabamos vivendo em um estado de alerta espiritual constante e desgastante. Mas a fidelidade divina não é baseada em emoções humanas ou em circunstâncias mutáveis. Ela é a própria essência de quem governa o tempo. Pense na precisão microscópica da vida. Se tudo isso é mantido em ordem sem o seu esforço, por que o seu futuro seria um problema sem solução? A verdadeira intensidade da fé surge quando você para de lutar para que a sua vontade prevaleça e começa a descansar na certeza de um plano maior. A preocupação é, no fundo, uma tentativa desesperada de manter o controle sobre o incontrolável, um esforço inútil para ocupar um lugar que não é seu. Quando você se rende e admite que não tem todas as respostas, um peso imenso é retirado da sua consciência e o seu peito finalmente respira. Para te ajudar a entender em qual estágio essa confiança se encontra hoje, eu preparei algo especial que está disponível agora mesmo para você. Na descrição deste vídeo, você encontrará o link para o nosso quiz da fé, uma ferramenta prática para medir a temperatura do seu coração. Eu te convido a clicar agora e descobrir quais áreas da sua vida ainda precisam ser entregues para que a paz seja completa e verdadeira. É um momento de autoconhecimento profundo que vai complementar tudo o que refletimos juntos, aqui nesta caminhada de hoje, pelo seu interior.
E para eu saber quem realmente se comprometeu com essa jornada e ficou comigo até este exato segundo, eu quero te pedir um pequeno sinal. Escreva nos comentários a palavra descanso, para que eu possa identificar quem decidiu soltar o peso e abraçar a tranquilidade que foi prometida. Sua participação como membro também é fundamental para que mensagens como esta continuem alcançando corações que estão gritando por um pouco de silêncio e paz. Não pare o seu processo de cura e aprendizado por aqui, pois a transformação da mente exige constância e uma alimentação espiritual que seja contínua. Note que 2 caminhos de conhecimento aparecem agora na sua tela como sugestões para que você não interrompa esse fluxo de renovação que começou. Esses conteúdos são a continuação natural do que tratamos hoje e foram escolhidos para fortalecer as bases da sua nova mentalidade de vitória sobre o medo. Clique em um deles agora para aprofundar ainda mais essa visão e permitir que a luz da verdade dissipe qualquer sombra que ainda insista em permanecer. A jornada para uma vida sem ansiedade é feita de um passo após o outro, e cada novo ensinamento é um tijolo na construção da sua liberdade. Lembre-se que você é precioso demais para viver esmagado por pesos que foram feitos para serem carregados por ombros muito mais fortes que os seus. Abrace a sua pequenez com humildade, pois é nela que a força maior se manifesta com toda a sua glória e com toda a sua capacidade de restauração. O amanhã está guardado em um lugar seguro, e isso deve ser motivo de alegria e não de desespero para quem escolhe o caminho da confiança. Sinta a densidade dessa verdade, preenchendo os espaços vazios da sua alma e expulsando toda a angústia que tentou fazer morada em você recentemente. A escuridão da preocupação está se dissipando, e a luz de uma nova compreensão está começando a clarear cada canto obscuro da sua trajetória pessoal. Siga para o próximo vídeo e continue alimentando a sua alma com aquilo que realmente importa e que tem o poder de mudar a sua realidade interna. A sua paz não é um sonho distante. Ela é a realidade que está diante de você agora, esperando apenas que você continue caminhando na direção certa. Nos vemos na próxima etapa desse aprendizado que está apenas começando a florescer dentro do seu espírito e da sua mente renovada. Escolha agora o seu próximo passo na tela e deixe que a sabedoria guie os seus olhos para a próxima lição que você precisa receber hoje.